Após decisão da Justiça determinando exoneração de cargos comissionados na Prefeitura de Bebedouro, o Executivo enviou o projeto à Câmara para regularizar a situação. Porém, um vereador denuncia pressa e falta de discussão sobre o assunto. Foi em maio deste ano que o juiz do Tribunal de Justiça determinou que 8 cargos comissionados na Prefeitura fossem exonerados. Isso porque a Justiça entendeu que a lei que criou esses cargos é inconstitucional e que estas funções não tinham atividades descritas. Para preservar os servidores que são indicados pelo prefeito, o Executivo fez um novo projeto e enviou ao Legislativo corrigindo não só esses 8 cargos, mas 50. O texto foi aprovado por 7 votos a 2 em regime de urgência numa sessão às 3 da tarde. Haveria necessidade de uma discussão e também de um entendimento melhor em relação a um projeto que, ao meu ver, está tentando burlar uma decisão do Tribunal de Justiça. O prefeito, na ânsia de tentar proteger essas pessoas, ao meu ver, está descumprindo uma determinação do Tribunal de Justiça. Muitas vezes projetos polêmicos como esse surgem aqui na Casa de Leis para serem votados em poucos dias, o que impede uma maior discussão. É uma forma, eu entendo que não democrática, não transparente e que, infelizmente, está sendo recorrente na Câmara Municipal de Bebedouro e, a pedido do prefeito, esses pedidos de urgência têm se tornado recorrentes. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a Prefeitura atendeu o que a Justiça determinou, mas era necessário ter discutido melhor o projeto com a população e as entidades. Fosse interessante a gente ter um tempo maior para tomar ciência, não só dos cargos que são aqui descritos, mas quantos já existem, quanto que custa, qual é o ônus disso na folha, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os cargos em comissão, eles são de salário mais substancioso do que as pessoas que prestaram concurso. A OAB sempre se manifesta no sentido de que quanto menor os cargos em comissão, melhor. E no projeto importante como esse, deve-se prevalecer os princípios da administração pública. E isso entrar em regime de urgência foi, de certo modo, tirar da população um pouco desse debate. A votação em si, ela dá legalidade, mas isso não impede que eu possa estar ferindo outros princípios da administração pública, como, por exemplo, da moralidade, né? Não é aquilo que se espera. O diretor jurídico da Prefeitura explica que o projeto atende o que a Justiça determinou. De imediato, editou esse projeto de lei, encaminhou para a Câmara, ele foi aprovado. Então, hoje, todos esses cargos, incluindo os objetivados nessa demanda, eles possuem atribuições definidas em lei, sanando toda e qualquer irregularidade. Ele nega que o projeto esteja criando novos cargos ou alterando os salários dos comissionados e explica por que o projeto foi enviado à Câmara em regime de urgência. Isso era uma necessidade, já essas atribuições elas necessariamente teriam que ser definidas. Tá? Essa determinação judicial já estava em vigência e o prefeito optou por regularizar essa situação nesse momento. Tá? Então, independentemente se foi em sessão extraordinária ou não, o interessante ressaltar é que hoje todos esses cargos contam com as atribuições definidas em lei, então não existe mais qualquer irregularidade. André Costa, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Puxa, ainda tem muitos municípios dando mau exemplo por aí. Eu converso agora com o advogado Juarez Alves de Lima Júnior. Doutor, votar um projeto como esse que a gente viu, complexo, em regime de urgência, pode ser entendido como? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Lamentavelmente, tem que ser entendido na subserviência do próprio Poder Legislativo ao Executivo, que é uma política, infelizmente, que domina a maioria da administração pública municipal no país. Um assunto como esse deveria ser efusivamente, detalhadamente discutido, né? Porque isso impacta tanto na receita e na despesa pública, como na própria prestação de serviços à comunidade. Portanto, caberia aos edis, em tempo hábil, discutir pormenorizadamente o projeto antes de aprová-lo assim, como se tem visto, a toque de caixa.
Doutor, é o interesse próprio em detrimento do público? Veja bem, a questão do provimento de cargos públicos, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 37, prevê um método, uma questão mais equânime, né, que seria pelo mérito através da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. No entanto, tem uma ressalva no próprio dispositivo de lei que permite a contratação dos servidores considerados aí os que vão prover cargos comissionados. Nesse caso, lamentavelmente, é o interesse privado, é o interesse próprio do administrador que vai preponderar sobre o interesse coletivo, afastando-se deste provimento a questão do mérito. Doutor, várias prefeituras da macro-região têm sofrido ações por conta de irregularidades na contratação de comissionados. O que falta nesse caso? Falta exatamente comprometimento, é aquilo que a gente está batendo na tecla há muito tempo. Quer dizer, a sociedade hoje, ela prima para que haja por parte dos administradores públicos, dos legisladores, no âmbito municipal, estadual e federal, o comprometimento com o interesse coletivo, com o interesse público. E, na verdade, apesar de todos os reclamos da sociedade, o que se ainda observa, infelizmente, é o afastamento do administrador do real interesse da sua coletividade. Doutor, isso aconteceu recentemente em Sertãozinho. Tem se tornado uma prática dos prefeitos? Lamentavelmente, não só na nossa macro-região. Isso se estende a todo o território nacional. Quer dizer, eu vou, à medida em que eu entro e tenho o poder, eu vou ali deixar próximos a mim quem são meus correligionários, quem são familiares, aqueles que são afins à minha pessoa, esquecendo que naquele momento ele está investido da condição de administrador público e, portanto, representando uma coletividade. Tudo isso é prejudicial à população? Sem dúvida alguma. À medida em que eu não prezo pelo mérito e sim pelo apadrinhamento, eu estou distanciando a máquina pública como um todo de fazer ou de prestar um serviço eficaz, né, à sociedade que paga os seus impostos diariamente. O próprio concursado que já existe não dá conta do serviço? Se cada um exercer de fato a sua prerrogativa, aquilo para o qual a própria lei disciplina, né, aquele cargo público, evidentemente que dá-se a conta da prestação de serviço. Claro que em outros setores a demanda vai aumentando, então há necessidade do preenchimento desses cargos vacantes. Nesse caso, eu tenho que verificar se há o interesse público envolvido. Do contrário, é inchar demais a máquina. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Ok, Gislene.